Boa noite para todo mundo. Vamos falar hoje um pouquinho dos conflitos de uso do solo. Vou relatar o caso de Ribeirão Pires, mas também ocorre de uma forma um pouco diferente em outros municípios em áreas de proteção aos mananciais. Então, eu vou falar um pouquinho da legislação de mananciais e como ela se aplica no município de Ribeirão Pires, aqui no Grande ABC. Bom, todo mundo aqui deve saber que durante as décadas de 50, 60, a região metropolitana de São Paulo, ela sofreu um crescimento industrial muito grande e esse crescimento, ele causou, claro, o desenvolvimento da região metropolitana, porém, ele precisou ser contido, porque chegou a um certo ponto que os recursos hídricos eles estavam sendo ameaçados. E aí o que aconteceu? Foi feita uma lei, aliás, duas leis, na década de 70, em meados da década de 70, que estabeleceu uma área como se fosse um cinturão verde em torno da região metropolitana de São Paulo. Qual era o intuito disso? O intuito disso era proteger essas áreas da expansão industrial que estava fortíssima, sobretudo aqui na região do ABC. Tá? Então, nós temos aí promulgadas as duas leis, a 898 de 75 e a 1172 de 76. Ela abrange 54% da região metropolitana de São Paulo, isso dá 27 municípios, alguns parcialmente, outros totalmente, como é o caso de Ribeirão Pires, então totalmente inserido em área de proteção dos mananciais. Elas foram regulamentadas depois por um decreto. Como eu já disse, foram criadas no intuito de proteger os recursos hídricos da expansão industrial na região metropolitana. Ela definiu os limites nessas áreas e também estabeleceu normas de restrição de uso. Essa lei ela tem duas categorias de uso do solo. A primeira categoria, geralmente ela estava em torno dos cursos d'água, nas faixas de APP, em áreas de vegetação nativa intocada. E essas áreas de primeira categoria elas não poderiam ser ocupadas de forma alguma, elas tinham que ser integralmente preservadas. Já as áreas de segunda categoria, elas foram definidas de acordo com a densidade do território. Então, quanto mais denso o território, menor o lote mínimo e maior a possibilidade de se adensar aquele território, de se ocupar. Quanto menor o adensamento, o contrário. Então, aqui, o que acontece? Quanto mais próximo da primeira categoria nós tínhamos, mais restritiva era a ocupação dessas áreas, como vocês podem ver aqui. E as áreas de primeira categoria, ou segunda categoria, mais densas, elas eram mais distantes das áreas de primeira categoria, portanto elas poderiam ser mais adensadas. Por que eu estou falando de tudo isso? Essa lei aqui ela incidiu em Ribeirão Pires e vocês vão entender que depois de um certo tempo nós tivemos que retomar essa questão aqui, esse ordenamento territorial, depois de tudo que aconteceu, de toda a legislação que eu vou falar para vocês ao longo dessa aula. Aqui tem um mapinha mostrando em azul as áreas de proteção aos mananciais grafadas na década de 70. E aqui tem um quadro com os municípios grafados integral ou parcialmente em áreas de proteção aos mananciais. Destaco que Ribeirão Pires é 100%, mas ele tem uma condição peculiar. Ele está inserido em 3 subbacias, que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Todos os outros municípios, que são integralmente inseridos em áreas de proteção aos mananciais, eles estão inseridos em apenas uma subbacia. Ribeirão Pires ele está inserido em 3. E isso causou e causa ainda hoje uma confusão enorme no ordenamento territorial. Falando
especificamente de Ribeirão Pires, agora, o município até a década de 50, mais ou menos 1953, ele era pertencente, o território dele ele pertencia a Santo André. Ele foi emancipado em 53, mas somente na década de 60, mais especificamente em 62, nós tivemos o primeiro registro de uma lei de ordenamento do solo, né? Que é a Lei Municipal número 475. E aí ela fala de uma porção do território mais próxima do centro do município, mas na parte mais antiga do município. Não sei se alguém aqui conhece, perto de onde tem a estação de trem, do lado esquerdo, subindo, é a parte mais antiga não, né? Mas a parte mais consolidada da cidade, né? A parte mais antiga, por incrível que pareça, não é lá. É a região ali da Igreja do Pilar, que é um pouquinho mais distante. Aquela área foi ocupada. Acho que até a gente passa esse meio lateral, assim, Não. Ela é próxima da estrada de Sapopemba. Ela é bem pra dentro do município. Tá? Então, assim, a Igreja do Pilar é de 1600 e pouco, Foi daí que começou o município, né, as primeiras ocupações. Não foi na região central, por incrível que pareça, é uma história meio particular, né? Então, assim, Ribeirão não teve o crescimento a partir da linha do trem ou a partir da igreja no centro do município. É muito interessante. Bom, aí aqui um mapinha, né, bem esquemático, que é assim, tudo isso aqui é Ribeirão, na década de 60. E a primeira lei, ela falava só desse pedacinho aqui. Não que não estivesse ocupado, estava. Não nessa proporção, porque o arruamento que está aqui, ele não é da década de 60. Porém, o ordenamento fala essa daqui. Como eu falei, né, o município ele começou a crescer mais ou menos por aqui. As primeiras ocupações, elas datam de muito, muito tempo atrás, muito antes de 62, e naquela região. Aí aqui, só para ilustrar, uma foto aérea da década de 70, de 71, um pouquinho depois. E aí aquele trecho que eu mostrei para vocês se encontra aqui nesse pedacinho do mapa. Logo em 71 já tem assim algumas ocupações, já tem uma característica consolidada. Bom, antes da Lei de Proteção dos Mananciais, a regulação do território ela era feita apenas por leis municipais. Tá? Em 66 foi aprovada a Lei 792 e essa lei ela tinha uma comissão do plano diretor, ela previa essa comissão do plano diretor e que a comissão ela era presidida pelo prefeito da cidade na época e haviam participantes do poder público, participantes da Câmara, do Comércio, da Indústria, das entidades, né, da lavoura, profissionais liberais são engenheiros, arquitetos, advogados, entre outros. E para auxiliar os trabalhos dessa comissão estava previsto uma equipe técnica contratada pela prefeitura que participaria dessas reuniões, mas ela não tinha direito a voto. Então ela só opinava, indicava as melhorias a serem feitas, mas ela não podia votar, não podia falar a gente vota por tal melhoria, não. Ela só indicava soluções técnicas. Essa lei, ela previa que o município elaborasse em 6 meses o plano diretor pela comissão e esse plano diretor deveria conter o plano de saneamento, a planta cadastral e o código de obras da cidade, né? Porém, não teve. Não teve a elaboração do plano diretor, o município ficou esperando. Em 69 foi aprovada uma lei para suspender a emissão de certidão de diretrizes, que ordenava o parcelamento do solo da cidade. E no mesmo ano tem aprovada a lei complementar a 792. E aí a comissão indica a equipe técnica que elaboraria o plano diretor municipal.
71, temos o primeiro plano diretor de desenvolvimento integrado do município, aí sim, é o primeiro plano diretor de fato vigente no município, que funcionou. Ele tem várias diretrizes definidas, que eu não vou ler todas aqui, vocês verem depois, mas enfim. São diretrizes básicas. Ele definia o sistema viário, as vias arteriais, as vias locais, classificava essas vias de acordo com a largura de primeira, segunda e terceira classe e bom, enfim, as características técnicas também eram definidas por essa lei. Haviam aqui os órgãos de planejamento, a comissão, que dessa vez funciona, o prefeito era o presidente, continuava sendo o presidente da comissão. Bom, aqui eu coloquei essa imagem para ilustrar para vocês o que aconteceu aqui, né? Nós tivemos o principal rio da cidade, ele teve que ser retificado, foi durante esse plano diretor, durante essa época, no início da década de 70, ele foi retificado para poder abrir um viário e implantar um loteamento próximo dessa região. Isso aconteceu aqui, aconteceu em São Paulo um pouco antes, com a retificação do Rio Tietê. Então isso de retificar curso d'água para abrir viário, para abertura de loteamento, isso foi bastante comum nas cidades da região metropolitana de São Paulo nessa época. E antes até, né? Estou falando da década de 70, mas muitos municípios anteriormente a isso já haviam retificado vários rios, por conta da urbanização. E isso, claro, posteriormente causou uma série de problemas. Em Ribeirão Pires ainda causa hoje, essa área é sujeita a alagamento, inclusive. Bom, eu coloquei esse decreto aqui porque assim, é interessante a gente observar que isso tudo que eu estou falando é anterior à Lei de Proteção dos Mananciais, que restringiu a ocupação de indústrias na região de mananciais. Em 74, houve a aprovação de uma lei que permitia, em Ribeirão Pires, a implantação de indústrias, inclusive indústrias pesadas. Então, deixa eu ver aqui, você vê, fabricação de tintas, esmaltes, vernizes, é tudo que gera resíduo, que polui corpo hídrico, né? Fabricação de produtos químicos diversos, adubos, fertilizantes. Então, só para a gente pensar, depois professora, mas em área de manancial, indústria química, mas até então não se tinha consciência da preservação do manancial como a gente tem hoje, né? Como houve depois, em 2 anos, após a promulgação dessa lei, a preocupação de se preservar o manancial. Então, essa lei ficou vigente aí pelo menos por uns 2 anos, até a Lei de Proteção aos Mananciais. Em 76, um pouquinho antes da LPM, foi aprovada a primeira Lei de Zoneamento. Nós tínhamos o Plano Diretor de 71 e agora nós temos a Lei de Zoneamento de 76. E aí, essa Lei de Zoneamento, ela define a delimitação da zona industrial, de fato, e ela concentra essa zona industrial ao longo da rodovia Nitibiriçá. Deixa eu voltar o mapinha aqui para vocês entenderem. Acho que eu tenho um mapa aqui. Então ela concentra a indústria nesse eixo aqui da rodovia, que é essa linha vermelha. Tá? Só podia ser implantadas indústrias em torno desse eixo. Faria conexão com o anel ferroviário, né, e toda aquela questão do transporte, dos produtos produzidos, etc., para a região metropolitana, litoral, que Ribeirão está numa posição estratégica, enfim. E aí, aqui, de fato, a gente começa a ter as zonas comerciais também do município. Temos várias zonas definidas, de fato,
Agora não é apenas para aquele quadradinho que eu mostrei no começo da aula, mas sim para todo o território. Tá? Então nós temos várias categorias de zoneamento aqui, primeiramente definidas. Zonas comerciais temos, depois a gente vai entender melhor, para cada bacia nós temos uma zona comercial definida. Aí começa a ter uma zona de preservação, de proteção paisagística, que é na área do Pilar, que foi onde surgiu a cidade, tá? A zona industrial, ao longo da rodovia, a zona residencial, que demandava praticamente todo o território do município, enfim. E aí o mapa, muito esquemático, mostrando onde se localizavam essas zonas. Então, aqui os 3 territórios de Ribeirão com cada zona comercial respectiva. E depois da LPM, as coisas mudam um pouquinho, né? Um pouquinho. E o que nós temos depois da LPM? A LPM foi aprovada, ela está lá, é uma lei de proteção aos mananciais. Opa, agora o negócio ficou diferente. O município não vai poder mais regular sozinho a uso e ocupação do seu território, virou área de manancial. E agora? E agora, professor, o que acontece? Acontece que há uma preocupação maior com a preservação dos recursos hídricos. Em 78, e há também, no finalzinho do ano de 78, uma lei estadual que regulamenta as indústrias na região metropolitana, mas no município há essa lei complementar à lei de zoneamento, e ela flexibiliza alguns parâmetros urbanísticos para algumas categorias de indústrias instaladas. Bom, e aí falando da lei de mananciais, né, quais foram os êxitos e quais foram as falhas da lei de mananciais? Então, o êxito é que as leis de proteção aos mananciais, elas, de certa forma, elas conseguiram restringir a implantação de indústrias de alto impacto nessa região. Então, o que a gente viu implantado, né, que tem a Braskem, né? A Braskem não é de Ribeirão, ela é de Rio Grande da Serra, mas é uma indústria de produtos químicos, e ela foi implantada muito antes da lei de proteção aos mananciais. Seria uma indústria que hoje jamais ela poderia ser implantada por lá. Então, acho que a Braskem e tantas outras que foram implantadas hoje, aliás, não só hoje, como da década de 70 para cá, elas não poderiam estar lá de forma alguma. Tá lá, tudo bem, mas precisa ter um controle, né, da geração de resíduos, o que vai fazer com o resíduo, enfim, tá lá. Mas não poderia estar, assim, se fosse hoje. Porém, o que houve de falha, né? A LPM, ela não previa ela não foi muito eficaz nas práticas inadequadas de urbanização. O que isso quer dizer? Houve, em muitos casos, parcelamento irregular do solo. Por exemplo, né, você tinha um lote, a lei previa um lote de 500 metros, em áreas mais adensadas. E aí o que aconteceu? Vamos dividir, aí foi se dividindo, se dividiu em 2, se dividiu em 3, e gerou isso uma irregularidade grande no município. Não só no caso de Ribeirão, mas no caso de outros municípios em mananciais, isso aconteceu demais do parcelamento. Então essa lei, ela não foi eficaz para conter esse tipo de ação que houve, né? Por conta também da deficiência na fiscalização, tanto do poder público quanto, enfim, do munícipe também, né? E uma outra questão foi a desvalorização imobiliária, porque assim, a partir do momento que o território virou área de proteção aos mananciais,
A terra, para a indústria, ela, vou dizer entre aspas, ela perdeu o valor. Tá? Não pode implantar qualquer tipo de indústria, não pode fazer o parcelamento do solo com lotes menores, então não interessa. Então nós vamos, o investidor, por exemplo, ele vai para outro local. E aí essas terras foram ficando, elas estavam já nas franjas da região metropolitana, e aí isso causou, né, a desvalorização imobiliária, terra barata. Aí aquele morador que estava na região, né, mais próxima ao centro tanto da cidade de São Paulo quanto das cidades vizinhas, ele foi migrando para essas áreas, nas franjas, porque a terra era mais barata, era onde ele podia morar, onde ele podia pagar. E aí a relevância ambiental ela também foi deixada de lado por essa questão e tantas outras. Vou falar rapidamente da lei de 82, tá? Que foi uma lei de zoneamento muito usada. Essa lei de 82 ela vigorou por 13 anos no município. Ela estabelecia várias zonas de uso. Haviam 3 categorias de zonas de usos para cada zona: uso permitido, permissível e uso proibido. Tá? Que está aqui no PowerPoint. Ela previa usos residenciais, previa inclusive o uso R6, que a professora Mariana levantou hoje de manhã, né, das áreas maiores que 10 mil metros quadrados, assim, são maiores que, são léguas muito grandes, né, maiores que 10 elas já viram loteamento, né, chácaras maiores que 10 mil, então pela lei de parcelamento elas deveriam ser loteadas. Só para eles lembrarem, vocês lembram dos padrões da lei de parcelamento que a gente estudou? Quando eu chamei a atenção para isso, e a professora Simone estava aqui à noite, a gente até fez a diferenciação entre a estrutura de parcelamento e condomínio de lotes. O parcelamento ele comporta numa gleba, e a gleba geralmente tem essa metragem. E aí vai comportar toda a operação de abertura de novas vias, doação de espaços públicos para a prefeitura e etc. No condomínio de lotes, o que vai acontecer? Ele vai regulamentar essas situações, porque aqui vocês vejam que chácara em lote, o lote já é o fruto do parcelamento. E vocês viram que tudo bem, a lei federal fala em lote mínimo, mas ela não vai falar no máximo, mas mesmo assim isso aqui não é um tamanho de lote. E o que vai ser feito pelo empreendedor? Muito provavelmente vamos lucrar com isso. Vamos colocar várias pessoas para poder empreender, só que ele não vai fazer um parcelamento, porque ele já tem o lote. E aí é que surge a figura do condomínio, porque ele vai colocar pessoas para morar, a rigor não vai obedecer aos mesmos critérios da lei de parcelamento, e aí tem aquela história de instituir servidão, doar uma parte para a prefeitura, as pessoas vão ficar com a fração ideal, de que maneira isso vai ser regulamentado, e aí a professora Simone vai comentar isso no final. Então isso é importante vocês notarem. E aqui, a gente agora não está claro para vocês, mas um outro registro, chácara em lote, chácara é chácara de recreio, ela vai ter uma finalidade de lazer. E esse conceito é muito importante nas nossas aulas, que a gente vai estudar, por exemplo, de diferença entre área urbana, rural, essas zonas de transição. E a gente vai ver que chácara de recreio, apesar de no município como Ribeirão Pires, uma paisagem bucólica, quem não conhece vai entender o que eu estou dizendo, bem diferente de uma dinâmica metropolitana como é Santo André e São Bernardo, vai parecer que é algo rural, mas não é. E a gente vai ter implicações nisso também. Então, só para a gente notar essas questões, quando a gente for estudar na aula, aqui a gente pode captar esses exemplos, tá? Temos os usos comerciais, desde o menor, né, o uso diário, padaria, mercadinho, até o atacadista que estavam previstos, o uso para prestação de serviços, as indústrias. Notem que as indústrias aqui permitidas, elas vão até as indústrias leves, tá? Nós temos mais indústria pesada, não está permitido de forma alguma. As escolas. Então essa lei ela foi bem completa, foi muito bem pensada entre
os técnicos da prefeitura. E aqui as áreas de recreação e lazer, como a professora estava falando, né? Aqui lazer contemplativo e educativo à população. Turístico e área de preservação. Empreendimentos de lazer contemplativo e educativo à população. Esse também, nós vamos ver que é um município que tem um forte apelo ambiental. É por isso que a gente tem a incidência das 3 legislações de proteção ao manancial, que são 3 bacias. E mesmo assim o uso é urbano, porque lazer é uma função urbana. A gente vai entender isso mais adequadamente na aula. Mas só para registrar as pontes que a gente vai fazer ao longo do curso. Lembrando que até 78 o município tinha na sua legislação o território rural, e em 78 ele foi definido como totalmente urbano. Quem anda por lá nota que algumas áreas elas não têm características urbanas, elas faltam, né, algum tipo de infraestrutura, você sente falta, fala, nossa, mas a paisagem aqui não é urbana. Lembra rural, lembra paisagem bucólica, mas não, o território todo ele é urbano desde 78. Há uma lei que definiu como urbano em 78. E aí os institucionais, culturas, sociais, cultos, né? No caso dos templos religiosos previstos. E aí tem as zonas, né? Ali tem os usos e a lei também definiu as zonas para cada região da cidade. Bom, e aí, um pouquinho depois da promulgação dessa lei, houve tanto a lei de 82, finalzinho de 82, que ela permitiu em um trecho do município que a legislação ela flexibilizasse as indústrias leves, adotando os parâmetros de indústrias mais leves. Assim, ela flexibilizou os parâmetros para indústrias existentes em um determinado corredor do município. Tá? E houve depois 2 decretos que regulamentaram a implantação das zonas comerciais, né, a central, enfim. Bom, e aí eu vou falar um pouquinho da Lei 3887, que é a lei de 95, é uma lei muito importante para nós lá de Ribeirão Pires, porque ela está em vigor ainda, embora que alguns artigos eles tenham sido revogados, eu vou falar um pouquinho mais adiante qual o motivo deles terem sido revogados, mas é a lei que disciplina o uso do solo, o uso e a ocupação do solo no município até hoje, né? Essa lei está em vigor, ela não foi revogada, ela está meio ruinzinha das pernas porque houve alguns artigos revogados e ela está em processo de revisão hoje, né? Ela definiu algumas zonas para o território na década de 90 e notem que nessa época nós já tínhamos, isso aqui é anterior à lei do Estatuto da Cidade, mas já previa-se a zona de interesse social. Isso é muito importante ser observado, que já havia a preocupação da zona de interesse social ser prevista no município. Se eu não me engano, Mariana, acho que na década de 90 também houve em Diadema essa preocupação. Sim, já acho que ainda na década de 80. Porque assim, os precursores de ZEIS foi Recife, que aí era outro nome, até que eles usavam, AES, e Diadema. Diadema eu não lembro se foi na década de 90 ou final da década de 80. Eu acho que era por aí, né? Bom, aqui tem um mapinha muito esquemático, né, de todas as zonas, não dá para ver direito, mas enfim, ele está aqui ilustrado. E aqui um mapa também que a lei previa os corredores, as vias municipais no município. E uma tabelinha com a compatibilidade de usos,
se era compatível, se era adaptável ou inadequado, que é uma releitura da lei de 82 que falava dos usos permissíveis, permitido e proibido, né? Então, para cada categoria de zoneamento, ela tinha esses parâmetros definidos, né? Bom, aí estamos lá em 95, áreas de mananciais e tudo mais. E a lei de mananciais, ela não funcionou como deveria, ou funcionou parcialmente, né? Um dos objetivos era conter a expansão industrial, mas nós tivemos uma legislação agora prevista para todo o estado de São Paulo, e não apenas na região metropolitana, que é a lei de proteção aos mananciais, ela só abrange a região metropolitana de São Paulo. Essa daqui, ela vai abranger o estado de São Paulo. Estado? Bom, enfim. Ela vai criar algumas... Nossa, me perdi. Algumas áreas de proteção. Isso, ela vai criar... Ela vai definir... Deixa eu... ela vai definir normas e diretrizes para proteção dos mananciais. Ela vai definir algumas áreas de proteção e recuperação dos mananciais, tá? No seu artigo 3º. E aí essas áreas de proteção e recuperação dos mananciais, elas estarão inseridas em alguma das unidades de gerenciamento de recursos hídricos. Que elas estão lá definidas pela 7663 para todo o estado de São Paulo. As APRMs, elas são definidas pelo Comitê de Bacias e são deliberadas pelo CRH. Tá? Então, o Comitê de Bacias, através da equipe técnica, ia lá fazer um estudo das áreas de proteção e etc. Ok, tá pronto. Tá. Passa no Conselho Estadual de Recursos Hídricos, no CRH, e aí aprova-se e manda embora. Bom, a 9866, qual a importância da 9866? Ela definiu alguns critérios para as áreas de proteção ao manancial de ocupação do solo. Ah, mas a lei 1172 também definiu. Tá, mas aqui ela define algumas, ela vai falar de algumas áreas de restrição à ocupação, que a 1172 já falava. Ela vai falar de áreas de ocupação dirigida, que a 1172 falava numa outra linguagem, porém aqui, o que tem de diferente é que ela vai falar de áreas de recuperação ambiental. Que isso, as leis da década de 70 não previam. Tá? Elas previam áreas de ocupação, áreas de preservação, ok, mas e aí, recuperar? Ninguém pensou na questão da recuperação. E aí, ela define o que são as AODs, o que são as áreas e o que são as áreas, né? As áreas de restrição à ocupação. São áreas onde logicamente você não pode ocupar, são basicamente as áreas próximas de cursos d'água, as áreas próximas de vegetação nativa. Nessa época, as áreas consideradas em topos de morro, né? Então essas áreas elas não poderiam de forma alguma ser ocupadas para construção, enfim. As áreas de ocupação dirigida são aquelas que já estavam consolidadas com o uso urbano e que deveriam ser, elas tinham alguns requisitos que deveriam ser atendidos para garantir a qualidade urbanística do local onde estavam implantadas. E as áreas de recuperação ambiental são os assentamentos precários, que nessa época já começam, mas já estão ali à vista de todos e precisaram ser tratados com uma atenção muito especial pelo poder público. Bom, aqui nós temos o mapinha do plano diretor de 2004. Então, nós tivemos o plano diretor de 82, a lei de uso e ocupar solo de 95, e aqui a gente tem o plano diretor de 2004. Por que 2004? Né?
Nós tivemos a aprovação do Estatuto da Cidade em 2001, e aí o Estatuto da Cidade ele falava assim: municípios com mais de 20 mil habitantes inseridos em região metropolitana deverão aprovar o plano diretor. Ah, mas a gente não tem. Se virem, temos que aprovar. Então, corre lá, a equipe técnica do município, e vai lá e elabora e tá. E aí sai o plano diretor de 2004. E aí ele fica vigente, o plano diretor de 2004. Mas a gente não pode esquecer que nós tínhamos ali atrás, ó, a lei de 76, que regulava o uso do solo. E aí? Essa lei ela foi levada em conta para fazer o plano diretor? Será que foi? Bom, o plano diretor, ele incorporou os instrumentos previstos pelo Estatuto da Cidade, que até então não estavam previstos, né? No plano de 82 nós tínhamos as categorias de zoneamento e tudo mais, mas não tínhamos, né? Não tínhamos a transferência do direito de construir, outorga onerosa, operação urbana consorciada, o IPTU progressivo, consórcio imobiliário, etc. Então aqui a lei ela começa a inserir como instrumentos, né? Eles estão previstos. Se eles podem ser implantados é outra história, mas eles estão lá no plano diretor, estão lá. Bom, plano diretor aprovado, ok, atendemos o Estatuto da Cidade. E aí o Estado me vem com a Lei de Proteção e Recuperação do Manancial da Billings. A lei de 96, a 9866, ela previa que cada bacia hidrográfica ela deveria ter uma lei específica. Só que a primeira lei específica aprovada, ela foi aprovada em 2006, foi a lei da Guarapiranga. Então ela ficou nesse gap de 97 a 2006 com uma lei inócua. Ela estava lá, ela previa, mas não tinha nenhuma lei específica aprovada. Como que eu vou aplicar os instrumentos que a 9866 previa? Difícil, né? Então, a lei da Billings foi a primeira a ser aprovada. E aí começa uma questão delicada, pelo menos com a Ribeirão Pires, né? A lei da Billings ela incide sobre 63% do território do município. E, parcialmente, né? Rio Grande da Serra, só Rio Grande da Serra incide totalmente. Mas os outros também é parcial, mas tá. E aí? Temos um plano diretor de 2004. Como fica? Lei específica? Ah, mas professora, eu lembro que a 9866 tem um artigo lá que fala que o município tem que compatibilizar a legislação. Como assim ele compatibilizar? Ele tem que deixar os parâmetros conforme a lei estadual, ou mais restritivos ainda, né? Será que está conforme? Será que não? Não estava. Bom, como eu falei, ela foi aprovada em 2009. Ela definiu as regras de proteção e recuperação do manancial da Billings. Enfim, o objetivo era garantir e potencializar a qualidade da água, né, a quantidade e qualidade da água, a preservação dos recursos hídricos, para atender a população atual e futura. Ela tem alguns artigos, tem um artigo que prevê a quantidade de carga de fósforo a quantidade máxima de carga de fósforo que ela deve ser depositada nos recursos hídricos para não poluir em demasia, e essa carga de fósforo ela é calculada conforme a urbanização do local. Então, cada região ela tem uma carga de fósforo específica
definida por essa lei. Essa e outras leis de mananciais, né? A gente está falando da Billings, mas se vocês depois olharem a lei com calma, mas cada corpo d'água que ela prevê, ela tem uma carga de fósforo máxima prevista e ela não pode ultrapassar aquela carga de fósforo, né? Senão há um comprometimento do recurso hídrico e tudo mais, e isso foi previsto. Bom, e aí ela tem alguns critérios que foram definidos pela 9866, mas aqui esses critérios eles estão mais detalhados, mais importados, né? As áreas de restrição à ocupação, as áreas de ocupação dirigida e as áreas de recuperação ambiental. Tem um vídeo aqui que ele foi feito pelo consórcio intermunicipal do Grande ABC, depois vocês acessam o link para poder entender um pouquinho mais sobre a lei da Billings. Bom, aí ela fala sobre as áreas de restrição à ocupação, que são áreas que não podem ser ocupadas, ela detalha bem essas áreas de restrição à ocupação. Eu não vou me ater muito nisso, né? Mas assim, aí você pensa, mas a área de restrição à ocupação não pode fazer nada, ela tem que ficar lá vazia. Não necessariamente. Você pode ocupar desde que seja para sistema de abastecimento de água, equipamento de lazer. Você não vai poder construir. Você pode ter o uso sustentável da área. A lei permite isso. As áreas de ocupação dirigida, que aqui na bacia da Billings, elas são divididas em 5 sub-áreas, de acordo com o adensamento e a ocupação do solo de cada uma delas. Tá? Elas têm, cada sub-área tem uma dimensão de lote específica, né? Áreas mais ocupadas, mais adensadas com lotes menores, áreas menos ocupadas e menos adensadas com lotes maiores. Então, a questão dos lotes, né? A lei da Billings, ela previu o lote de 250 em algumas áreas mais densas até 7.500 em áreas que quase não tem ocupação. Aqui tem o detalhamento de cada uma das sub-áreas, as áreas de ocupação consolidada. Até de manhã eu fiz um esqueminha. Foi legal. Para vocês entenderem. Que aí a gente tem assim, a área de ocupação consolidada, em torno da área de ocupação consolidada. A gente tem a sub-área de ocupação controlada, em torno da sub-área de ocupação controlada, a gente tem a sub-área de baixa densidade, e em torno da área de baixa densidade, a sub-área de conservação ambiental. Tá? Pra vocês entenderem. Então, o lote mínimo aqui, ele era menor e aqui maior. Ok? Bom, e aí aqui aparecem as áreas. O que são as áreas? São as áreas de recuperação ambiental. Faladas assim, são previstas na 9866, mas aqui a gente vai ver as áreas mais detalhadas. Professora, o que são áreas? Pelo amor de Deus, me explica, por favor. Bom, a gente tem duas categorias de área. A área 1 e a área 2. A área 1, ela ocorre em porções do território onde você tem ocupação, tem a degradação do meio ambiente, mas aquela ocupação, ela pode ser removida e pode ser reassentada no mesmo local. Tá? Ela vai ser removida para fazer a recuperação ambiental da região onde ela está inserida, depois ela vai ser realocada. Ou muitas vezes ela nem precisa ser removida. Ela recebe as obras de infraestrutura no local, tá? Ela permanece, a população permanece, mas tem as obras de recuperação das áreas degradadas. As áreas 2,
elas geralmente são porções que não foram ocupadas, mas que elas demandam a recuperação ambiental. Então, geralmente são áreas contaminadas, próximas de indústrias, áreas que sofreram algum dano. Então, são áreas que elas precisam ter a recuperação sim, mas elas não deverão ter ocupação antrópica depois, tá? E aí, falando de área 1 e falando de área 2, eu não posso deixar de falar do PRIS. O que é o PRIS? O PRIS é o Programa de Recuperação de Interesse Social, que incide na área 1. Ah, área 1, tá, você falou, professora. Então, área 1, assentamento precário, tá lá, ele precisa ser recuperado, então o município vai lá e implanta o PRIS. E aí ele recupera e as famílias são reassentadas. Só que o que acontece, né? Assim, o PRIS, durante a promulgação da lei da Billings, ele tinha previsto apenas uma categoria de PRIS. O que precisava ter para o assentamento ser considerado uma área de PRIS? Ah, voltando. O PRIS, ele flexibiliza, é importante entender isso também, acho que ficou faltando até eu falar na aula da manhã. O PRIS, ele flexibiliza os parâmetros urbanísticos. Isso é muito importante a gente guardar, que ele flexibiliza. Então, por exemplo, o assentamento está lá numa área onde o lote mínimo é de 3.500, mas ele está lá com um lotinho de 500 metros. Ah, ele não pode regularizar, só pode regularizar com compensação, que são casos que acontecem. Tá, se ele não tivesse numa área 1 e não fosse objeto de PRIS, ele só poderia regularizar com compensação. Como ele está numa área 1 e ele é objeto de PRIS, ele é um assentamento precário, ele pode obter a regularização, ele pode ter essa flexibilização na legislação para poder regularizar o território. O que aconteceu na época da promulgação da lei? Para um assentamento ser considerado PRIS, de uso social, de flexibilização de parâmetros, ele precisava atender alguns condicionantes. Então, ele não podia ter... Ele precisava estar indicado por foto aérea no município. Ele não poderia ter toda a infraestrutura. Não pode. Então, assim, ele precisava ser, para ele ser caracterizado como precário, ele precisava não ter toda a infraestrutura. Então, por exemplo, ele tem água, tem iluminação pública, mas não tem esgoto. Tá caracterizado. Ah, mas ele não está lá desde 2006, que foi a época da discussão da lei. Ah, então ele não pode, ele veio depois. Então isso gerou uma série de discussões, que inclusive eu falei na aula da manhã, né, que depois, em 2014, houve uma resolução em conjunto com as prefeituras, Secretaria de Meio Ambiente, onde foram destrinchadas 3 categorias de PRIS, que definiam o PRIS de obras de urbanização, o PRIS de regularização imobiliária, que às vezes a pessoa está lá, ela tem toda a infraestrutura, o bairro já está todo urbanizado, já se promoveu tudo e não tem a titulação do imóvel de fato. Então houve uma categoria de PRIS para auxiliar essas famílias. E o PRIS de assentamentos precários, totalmente, né, desprovidos de infraestrutura. No caso de Ribeirão Pires, a gente ainda não conseguiu ter nenhum assentamento aprovado pelo Estado nessas condições. Nós tivemos um caso recente que nós levamos à CETESB, e aí a CETESB ela negou o pedido de enquadramento em PRIS, porque algumas famílias naquele assentamento possuem um portão automático e isso descaracteriza
o assentamento como precário. Ah, mas ele estava lá implantado desde 2006. Ah, mas ele não tinha toda a infraestrutura na época que ele foi implantado. Ah, mas tem portão automático. Então isso inviabilizou o enquadramento em PRIS. E o TRAN, vou falar rapidinho do TRAN. O TRAN é meio comum da gente ver, mas o TRAN ele se aplica nas áreas de recuperação 2, que são as áreas que não teriam o assentamento de famílias, né? Então seriam áreas contaminadas, então o programa que se aplica nessas áreas é o TRAN. Tá? Bom, e aí eu falei da lei de 2004, do plano diretor, falei da lei da Billings, e aí em 2010, uma ação no Ministério Público suspendeu a aplicação do plano diretor na nossa cidade. E aí o que acontece? Né? Com essa ação, o município, poxa vida, e agora? O que a gente faz? O que a gente faz? Não. A lei 9866, ela é clara. Ela indica que o município tem que compatibilizar a sua legislação com as leis de proteção e recuperação dos mananciais. Então nós já temos a da Billings. Ok, então vamos compatibilizar. Então o município realizou audiências públicas, ouviu a população, indicou, né, e por fim revogou os parâmetros urbanísticos definidos pela 3887, aqueles parâmetros de zoneamento que eu falei lá atrás, foram revogados, não vale mais. E revogou a Lei 4791 de 2004, porque ela previa alguns parâmetros que estavam desconformes à Lei de 76. Então, nesse caso aqui, o plano diretor, em uma determinada porção do território, ele previa lotes mínimos, por exemplo, de 250 metros, quando na lei estadual previa lote mínimo de 500. O município ele não poderia ser menos restritivo que a lei estadual, ele poderia ou igualar a 500 metros, ou definir um lote maior que 500 metros, mas jamais ele poderia definir um lote menor como estava previsto. Então isso causou um enorme problema no município. E aí, com essa lei de 2011, para o território da Billings foram incorporados os parâmetros da lei estadual. Na verdade aqui, além de incorporar, o município ele tornou alguns parâmetros um pouco mais restritivos, né? Então, parâmetros, por exemplo, que em área de mananciais, é importante lembrar vocês que nós temos um lote mínimo e há uma área permeável mínima, e dentro dessa área permeável ela precisa ter também uma taxa, uma porcentagem de área florestada. Não sei se vocês conseguem entender. Então assim, eu tenho uma área que eu não posso ocupar no lote. Além dessa área que eu não posso ocupar, eu tenho uma área que eu tenho que deixar com vegetação, para que haja a infiltração da água para o lençol freático e garantir a qualidade urbanística do lote, né? Então essa é uma característica peculiar das áreas de proteção dos mananciais, tá? Bom, tá, professora, mas isso no território da Billings. Tá, mas Ribeirão tem 3 bacias, e aí? E os outros? Continuou com o plano diretor? Como é que ficou? Ficou que voltou lá atrás, em 76. Então a gente está aqui em pleno 2011, adotando parâmetros de 76. Então volta lá, e aí o cidadão que muitas vezes aprovou
o seu lote, tem lá um lote de 500 metros no território do Guaió, do Alto Tietê, né, do Itaiaçupeva, tá lá com o lotinho de 500 metros. Ah, acho que eu vou desmembrar, vou fazer 2 residências. Aí ele vai lá na prefeitura, pleno 2011, olha, vim aqui, pagou o profissional para fazer para ele, né, o projetinho, chegou lá. Então, senhor, não pode. Como assim não pode? Mas antes podia, mas antes podia, mas agora não pode. Então isso aconteceu bastante no município, infelizmente, e causou, né, um transtorno considerável. Aí, para vocês entenderem, né, que as 3 subbacias, as 3 macrozonas previstas no plano diretor municipal, né, a macrozona da Trilhos, a macrozona do Itaiaçupeva, que também se chama de Alto Tietê Cabeceiras, que a lei aprovada para cá é do Alto Tietê Cabeceiras, e a do Guaió, lá na porção norte do município. Então, por isso que eu falei no começo da aula, que é uma condição peculiar, né, ao passo que os outros municípios inseridos em manancial tem o território manancial e é uma só, então aprovou lei específica daquele manancial, ok, ela regula todo o território. Aqui não, aqui nós temos 3 mananciais diferentes, 3 leis diferentes, 3 histórias diferentes. Então isso causou uma confusão, causa ainda hoje, né? Uma confusão enorme de como aplicar isso de fato no território. Aqui o mapa da 55, né, com os parâmetros da lei da Bibliza aplicados aqui nessa região, e ali os parâmetros da 1172 nas outras subbacias. Tá, mas e aí? Plano diretor aprovado, o município pode licenciar tudo? Não, ainda não pode. Como assim não pode? Mas não passou por audiência pública, não foi reescrito o texto, mapeamento, não, ainda não pode, porque o plano diretor ele passou por análise dos técnicos da CETESB. E aí chegou lá na CETESB, a CETESB analisou o texto e falou assim, ó, município, ainda não está conforme. O mapeamento do município está diferente, vocês vão ter que adequar. Mas e aí, como fica? Olha, fica que vocês não podem licenciar. Então imagina, mais um ano que o município perdeu, tendo que fazer reuniões e compatibilizar e readequar o mapeamento, readequar o texto. Conseguiu, mas deu trabalho, né? Uma coisa que poderia até ter sido feita antes, mas enfim. Enquanto isso, os licenciamentos na cidade parados. Ah, projeto de parcelamento parados. E por aí foi. Bom, em 2014, nós tivemos a revisão do plano diretor. Nosso plano diretor era de 2004 e ele precisou ser revisto após 10 anos. Estatuto da cidade prevê que é necessária a revisão do plano diretor de 10 em 10 anos. E aí, o município reviu o seu plano diretor, cumprindo o protocolo, e ele não fez alterações conforme a lei de 2012. Então, a lei já estava compatível, já estava tudo ok, tudo funcionando conforme o estado, beleza. Então, vamos fazer a revisão do plano diretor. Fizemos a revisão do plano diretor, aprovou-se na Câmara e aí mudou-se novamente o número da lei. Bom, em 2015, uma confusão, né, gente? Nossa, tanta lei, enfim. Bom, em 2015 nós tivemos a aprovação estadual da segunda PRM que nós estávamos esperando tanto, que é do Alto Tietê Cabeceiras, que pegou
Ribeirão Pires está bem aqui, né? São vários municípios, a porção leste da região metropolitana. Essa lei também foi muito aguardada pelos outros municípios, Suzano principalmente, foi um município que brigou muito por essa lei. Eu acompanhei o finalzinho, né? O finalzinho de 3 anos, os 3 últimos anos de discussão da lei 15.913 eu acompanhei ativamente e foi muita briga para aprovar, porque enquanto o território estava lá, comandado não, mas assim, sobre a égide da lei 1172, o município cresce, né? Vai se ocupando da forma como muitas vezes não é conveniente, então precisava de uma lei que regulasse o território com mais eficácia. Então essa lei foi muito pedida, muito esperada por todos os municípios, e aí ela saiu finalmente em 2015. Ela adota também as mesmas premissas da lei da Billings, né, das AODs, das áreas de restrição à ocupação. Porém, com relação às áreas de recuperação ambiental, ela deixou um pouco mais solta para os municípios definirem as áreas de recuperação ambiental, né? Então, cada município ia definir as suas áreas de PRIs, as suas áreas de recuperação ambiental. E, em 2017, 2 anos depois da aprovação da lei do Alto GT Cabeceiras, finalmente ela foi incorporada no território de Ribeirão Pires. Não houve 10 audiências públicas como na Billings, foram menos, foram 3 audiências públicas, sendo 2 na região central e 1 no território da bacia, para aprovar a referida lei. E ela foi aprovada, foi incorporada, e aí ficou apenas faltando o território do Guaió, que precisaria, na época que foi discutida a lei do Alto GT, o Guaió ele estava junto, ele chegou a ser discutido junto, mas por questões, acredito que políticas, ele foi destacado da lei do Alto GT, embora possua características semelhantes, poderiam ter sido aprovados. As 2 leis poderiam ter sido aprovadas juntas, como Guarapiranga e Billings, de certa forma, correram juntas. O Guaió também poderia ter sido aprovado junto. Se eu não me engano, das leis de proteção de mananciais que deveriam ter sido aprovadas, se eu não me engano, a única que está faltando é a do Guaió. Então, todas as outras, Juqueri, o Billings, Guarapiranga. O Guaió pega Ribeirão Pires e vai qual município? Guaió pega Ribeirão, Mauá, Ferraz, Poá e Suzano. Não, Suzano não tenho certeza, eu já pego Suzano também. Pega Suzano. São 5 municípios. Mas assim, o Guaió em Ferraz, por exemplo, a área de Ferraz, ele tá, o corpo d'água já está assim, completamente destruído, entendeu? Assim, já foi completamente ocupado. O Guaió não vai ter muitos impactos no município de Ferraz, na preservação. Talvez para regularização, né? Mas assim, na preservação em Ferraz. E um pouco de Poá, que é uma área bem na divisa com a cidade de Tiradentes, que eles chamam de Raspadão, né? Ela já foi bem devastada e ocupada de forma assim bem inadequada, tá? Então assim, ele é um ponto crítico da bacia do Guaió. Mauá ainda está de certa forma preservado. Ribeirão está preservado, embora tenha uma área assim, que está causando muita discussão, bem na porção norte do município, lá em cima, na pontinha da orelha do cachorro ali,
existe a previsão de ter um centro logístico naquela região, então há uma especulação, então não sei como que ficaria isso. Há uma especulação também de parcelamento do solo naquela região. Mas assim, no território de Ribeirão Pires ainda está bem preservado, né? Até porque a topografia também não condiciona para ocupação rápida, né? Embora, assim, topografia, quando a gente pensa em outros municípios que tem morros, a topografia acentuada não é empecilho, né? Para ocupar, mas enfim. Bom, isso era o que eu queria falar hoje com vocês, né? Estou aberta para perguntas. E é isso. Pessoal, alguém tem alguma colocação? Porque aí eu vou fazer algumas considerações e a gente provoca aquelas discussões da manhã. Desse conteúdo, tudo bem? Vocês acompanharam? Porque o que era importante nessa aula, pelo menos, é avaliar a seguinte característica do município. É um município que, até agora, o que a gente estudou em termos de legislação? Na aula passada, vocês tiveram condição de estudar com a professora Luciana a ideia de condicionamentos públicos ao direito de construir. Lembra? E aí nós fizemos, já comigo eu adiantei, plano diretor, lei de zoneamento, lei de ocupação do solo, tinha lá os condicionamentos ambientais. E, na verdade, a gente não entra, portanto, nessa perspectiva, mas com essa aula foi possível entender como um município sofre a incidência dessa legislação ambiental em termos do direito de construir. E em que medida a gente tem esse parâmetro, não só no município quanto no estado, porque a gente tem uma questão ambiental e vocês já estudaram comigo que a competência para questão ambiental é uma competência comum a todos os entes. Já a de ordenação do uso do solo, plano diretor, do município. Então, o que é importante vocês aprenderem? Exatamente essa incidência da legislação de vários tipos de mananciais, como a professora Simone colocou. Só no município a gente tem a maior incidência em Pires, Guarapiranga, 4 na verdade. Não, Caetité, Balto Tietê e Iguaió. Isso. Agora, sabe o que eu ia te perguntar? A maior incidência está na Pires ou na Guarapiranga? Não, Guarapiranga não. Guarapiranga não, tá? Na Pires, 63%. Guarapiranga a gente só comentou antes, isso, 63%, tá? Então, o que acontece, gente? E aqui é um ponto importante para que a gente possa avaliar. Vocês viram que a primeira legislação de mananciais foi da década de 70. E viram também que ela era anterior à lei de parcelamento do solo, que é do ano 79. Tá? Muito bem. Essa legislação, ela foi extremamente restritiva, porque a preocupação dela era justamente preservar o que é o manancial, é um nascedouro da água potável que vai abastecer a água para todos os habitantes dos municípios, certo? Então a preocupação maior era com essa qualidade. Então uma série de padrões restritivos, inclusive de uso e ocupação do solo, foram definidos nessa legislação para evitar a ocupação. Só que o que aconteceu na prática? Como eles eram muito restritivos, aí nós tivemos um intenso processo de urbanização aqui no ABC, era o momento daquele milagre econômico da época da ditadura, na década de 70, e que, portanto, ao invés de propiciar a proteção dos mananciais, como eram restritivos, e já que na época a gente vivenciava o problema da moradia, as pessoas não tinham local para acessar e iam recorrer mesmo às áreas que eram proibidas, porque elas não tinham condição de morar nas áreas permitidas próximo à infraestrutura. E o que era muito restritivo, ninguém obedeceu. Além da população de baixa renda, inclusive em grandes indústrias se instauraram no local. E inclusive empreendimentos de alta renda também. E, portanto, toda aquela proteção legal não gerou seus bons frutos, mas continuou a vigorar. Aí passou muito tempo, a lei de parcelamento surgiu, e eles perceberam, vejam, de 75 a 76, foram 20 anos até o ano de 97, que aquela forma de conter a proteção ambiental dos corpos d'água não era mais adequada.
Nesse ínterim, a gente tem a lei federal que trata da proteção dos recursos hídricos, e por isso surge a lei estadual de 97, que dá uma outra regulamentação, traçando esses parâmetros muito bem explicados, que assim, bom, a gente vai admitir que a gente tem moradia, e já tinha moradias irregulares, por isso de grande parte com a preocupação de regularizar. Porque a cabeça da década de 70, é claro que já tinha irregularidade, mas a cabeça era a ideia de promover, estimular a ocupação. Aqui a gente já tinha a ideia de conter ou regularizar grande parte do que até então já estava se frutificando. Então eles começaram a estabelecer parâmetros de uso e ocupação do solo, menos restritivo, até dando a conotação de que pode ficar, mas criando padrões de permeabilidade, para poder proteger, para poder não criar até questão de drenagem, etc., e viabilizar aquela moradia. Muito bem. E aí alguém pode me perguntar, ué, mas parâmetros urbanísticos, vocês vão estudar já já com a professora Luciana, taxa de ocupação, isso não é matéria eminentemente do município? Ora, aqui a gente tem a seguinte constatação. Ela está realmente prevista no Estado, mas o escopo maior, o objetivo importante é o meio ambiente. E como o meio ambiente é competência comum de todos, para atingir essa proteção, o Estado acaba atuando nesse sentido. Mas o município não fica suprimido na sua competência, por isso das determinações que a professora Simone bem colocou, precisa compatibilizar sua legislação. Porque se ele não tivesse autonomia, o Estado reinava e falava, é isso aqui que predomina e acabou. Ele fala, predomina para o fim de proteção ao manancial ambiental, mas olha você para a tua legislação para ver se você está de acordo com tudo isso e vai ter que ter essa proteção ambiental e como a gente vai compatibilizar. É uma maneira, inclusive, de respeitar a autonomia municipal. E aqui é importante vocês registrarem que vocês têm uma lei estadual e que ela não é autoexecutável. E que aquela lei estadual que trata, por isso que eu confundi, do Guarapiranga, da BIS, do Alto Tietê, Baixo Pega e do Guaió, precisa de regulamentação posterior. Isso é do ano de 97. Muito bem. Então vocês têm uma lei que ainda não tem a sua aplicação total à questão ambiental. Se não tem aplicação total, remete à década de 70, que a Simone falou. Bizarro, 20 anos antes, mas é o que acontece. E nesse ínterim, o município foi se capacitando, lei de ocupação própria, e até agora ninguém falou de Estatuto da Cidade, porque ele só surge em 2001. E aí é o grande marco, o plano diretor, competência do município. E a partir de 2001, também, que o professor Simone colocou, os municípios, já pela Constituição, com mais de 20 mil habitantes, eram obrigados a editar seus planos diretores, e também outra obrigatoriedade era estar inserido em região metropolitana. Os dois requisitos obedecidos por Ribeirão Pires. Se não fizesse, o prefeito, os agentes envolvidos incorreriam em ação de improbidade, sanção de improbidade administrativa, que era a faca de Damócles para esse administrador público. Resultado, vamos aprovar. E aí o prazo inicial era o ano de 2004, não deram conta, ficou 30 de junho de 2006. Foi uma prorrogação e, portanto, todo mundo tinha que aprovar esse plano diretor. Por isso, 2004 foi um marco importante lá para o município de Ribeirão Pires. Mais uma vez, ele não tinha escolha, porque até então não tinha as leis parciais regulamentadas de manancial. Então, portanto, ele lidou com a realidade necessária, porque ele tinha uma sanção de lei federal para aspectos de política urbana e a questão ambiental. Foi o que foi possível. E assim eles caminharam. E eu quero que vocês percebam essa quantidade, isso aqui é um super trabalho, só isso seria uma dissertação, Simone já poderia fazer o seu trabalho de mestrado. Essa concha de detalhes, porque as pessoas vão pedir permissão para licenciar seus empreendimentos, à luz de tudo que fiz nessa concha, vai regularizar, por isso que tem todos os programas de regularização de assentamentos precários, etc. E nisso, a prefeitura vai fazendo de acordo com a normativa que ela tem. Passa 2 anos, vem a regulamentação da primeira, que era Guarapiranga. 2009, que não interessava para Ribeirão Pires, tem um pouco ótimo, mas para nós nenhum problema, não está incidindo aqui mesmo. Só em 2009, opa, isso nos interessa que era Minas. E aí, com a necessidade de compatibilizar. E aqui mais um registro. De 2004 a 2009, nós tivemos uma forma de atuar e licenciar os empreendimentos. E aí veio o Ministério Público,
um ano depois e fala, olha, não estava adequado. Não estava adequado, é óbvio, não tinha nem essa lei. Como que a gente ia atuar nesse vácuo legislativo? E como que o município vai lidando? Aí o que acontece geralmente com o administrador público? Ele vai aprovar, por vezes ele vai aprovar, os requisitos não estão corretos, aí pode-se alegar a anulação dessa licença. Ah, mas à luz do que vigorava, era isso que permitia. Ah, mas o Ministério Público disse que não era adequado. Então, imaginem os embrólios jurídicos que podem surgir nesse sentido. Esses questionamentos surgiram na época. Tá bom, aí em 2010, 2011 faz o ajuste. Aí, posteriormente, vem uma outra lei, muito tempo depois, que foi 2015, o TAI Supremo. 2014 surge o outro plano diretor, 10 anos depois. Tá bom, mais maduro, mas veja, isso tudo, o município está crescendo, está vivendo, as pessoas fazem investimentos, elas precisam empreender, elas querem licenciar, e como fica tudo isso? Cada projeto que você paga, cada profissional que você recruta é um custo. Vocês lembram passo a passo na lei de parcelamento? Isso aqui é para uma licença para edificar, por exemplo, não é? E até às vezes para parcelar também. Às vezes vai seguir esse padrão, uma gleba que pode, outra que não pode, é tudo aqui. Então, o que acontece, gente? O Ribeirão Pires, e a Simone colocou de manhã, e aqui a gente coloca essa aula para questão, o loteamento mais recente que eles aprovaram na íntegra foi no ano de 92. Estou até gozando que recente coisa nenhuma, né? 92, alguns de vocês não eram nem nascidos, outros, né? 92. O resto é tudo para regularizar. E aí ela comentou, o que tem a partir de agora? Só condomínio de lote. Porque é toda essa metragem por conta dessas dinâmicas. E aqui, quais as licenças que são necessárias à luz de todo esse ordenamento? Numa prova mais loteamento, mas vai ficar fazendo o quê? Para edificar, para reformar, para demolir, são outras licenças que surgem a partir dessas leis. Tá? Então é importante ver. E a questão é porque ele está inserido em área de proteção ambiental. Do ponto de vista econômico, é uma grande restrição. Mas ela tem uma razão de ser, certo? Então essa é a realidade que o município deve tratar e, na verdade, eles têm grandes embates e agora mesmo na situação de regularização fundiária. Então é importante vocês entenderem como todo esse panorama incide, como é a limitação e mais, para além daquelas leis que a professora Luciana colocou, plano diretor, lei de zoneamento, lei de desocupação, quando eu tenho parâmetros ambientais, as condicionantes surgem e eu preciso agregar este elemento para municípios que têm essa característica. Tem municípios que não têm essa característica, perfeito, eu nem estudo a lei de manutenção. Mas nesse caso, não só Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, São Bernardo, nós temos uma parte significativa. Diadema, Mauá, então vocês precisam ficar atentos a isso. Então essa é uma contribuição importante na discussão. Duas questões que eu queria que a professora Simone colocasse é como atualmente, diante da nova lei de regularização fundiária, que eu já expliquei para vocês, nós estamos administrando aquela tipologia do condomínio de lotes. Eu queria que ela desse uma palavra sobre isso, como ela veio no período da manhã. E ela também vai falar para vocês que desde o fim do ano passado começou a movimentação para a revisão da lei de uso e ocupação do solo do município, que como vocês viram é a mesma de 95 e que precisa ser modificada. E aqui uma questão, não é compatível totalmente com o plano diretor, eles interpretam na prática, mas ela não está adequada, ela é muito anterior. E a gente já passou por 2 planos diretores, de 2004 e 2014, e com a legislação ambiental. Então ela vai falar um pouquinho, até a professora Luciana participou ano passado de uma conferência, que foi um evento de abertura, para trabalhar conflitos de uso no território, e aí a gente encerra a aula para complementar as informações. Tá? Tudo certo, gente? É bem complexo, mas eu achei bem interessante a contribuição da professora Simone, que é a nossa monitora, que até então na nossa disciplina a gente não tinha tido esse contato. Então acho que agrega, até para fazer uma relação com o vídeo da Paula Polini em São Bernardo. Então é um outro caso para a gente compreender essas questões. Tá? Então, a questão dos condomínios de lotes, né? O município aprovou uma lei para os condomínios no ano de 2014, eu não lembro se foi 2014 ou 2015, mas houve uma lei aprovada e
que assim, ela causou ela tem uma discrepância na lei, porque o que acontece? Ela define para 2 sub-áreas, né? Os condomínios de até 10 mil metros quadrados. Assim, a lei de manancial, ela permite que o município licencie áreas de até 10 mil metros quadrados. O município tem autonomia para licenciar. E essa lei de condomínio, que foi aprovada, e está divulgada, um pouco disso, que eu vou falar agora, ela previa que em uma sub-área onde o lote mínimo é de 3.500 metros quadrados, o condomínio ele deveria ter no máximo 60 mil metros de área. Então, 60 mil metros de área, mas se o município pode licenciar 10 mil, então como isso, né? E há a questão também da doação dos 30% previstos de área, né, para o poder público, previstos no plano diretor. Houve aprovação não, o pedido de aprovação recente de um loteamento onde ele não atendia a esses 30%, houve uma grande discussão nos conselhos de habitação, de meio ambiente, porque estava desconforme a legislação, né? Então, essa questão do condomínio de lote, ele foi uma brecha, né? Que tentou se implantar, mas foi assim, não deu certo porque estava desconforme a lei estadual. Mas agora com a questão da lei de regularização, né? Isso ainda não veio muito à tona lá no município. Não veio, ainda não. A CETESB nem se posicionou a respeito. Não, a CETESB não. Então ainda está assim meio... tem muita dúvida ainda, né? Entre os técnicos, tanto os técnicos que trabalham na prefeitura, quanto os técnicos que trabalham para os munícipes, né? Então ainda tem essa falta ainda de esclarecimento do que pode, o que não pode. Isso em Manancial ainda está muito obscuro, vamos dizer assim, né? Porque ela acaba contornando na prática uma série de restrições que você coloca para a proteção dos novos. Sim, ela quebra. Ela quebra a lógica. Até eu queria que você colocasse para os alunos aquelas figuras que você colocou, porque eles conseguiriam visualizar de tipo de lote que admitiria condomínio. Então, aí tem uma outra lei que foi aprovada, e essa está vigente ainda, que é uma lei que permite a redução de cota parte em áreas mais adensadas do município, né? As áreas de ocupação consolidada. Então, o que acontece? Essas áreas elas são mais adensadas. Então, o lote mínimo previsto pela lei ele é de 250 metros. Ah, mas eu tenho um lote de 250, mas eu queria construir 2 casas. Aí a gente chega lá e fala assim: ó, cidadão, você quer construir 2 casas? Tá bom, você pode? Posso? Pode. Mas você vai ter que construir 2 casas com uma única entrada, em regime de condomínio. 125 metros de cota parte para cada casa. Joia. Ah, mas eu não quero construir assim, não. Não, eu queria fazer isso aqui, ó. Ah, você acha que eu vou entrar e no mesmo terreno do meu vizinho? Não posso fazer isso aqui? A lei permite que eu faça isso com redução de cota? Não. Isso aqui não. Porque qual seria o fundamento dessa restrição? Para quem entender um pouco. Tem alguma questão? Porque tem a questão de área pública, que não consegue fazer isso. Não é só. Não tem a razão de ser para essa metodologia. Na verdade, então, pelo que eu entendi, é um pouco para conter o parcelamento indiscriminado. Tá? E também o próprio desdobro indistinto. Isso, porque na verdade isso daqui depois ele caracteriza um estobro.
E aí você vai abrir matrícula de uma área menor do que a lei estadual permite, então isso pode dar improbidade administrativa. Acredito que seja por isso, é para coibir os estupros depois, tá? Então, nesse caso aqui, ele não consegue fazer o estupro, né? Que ainda tem uma entrada só, ele não tem como fazer. Agora, se ele coloca duas entradas, é fácil. Daí ele consegue mais dois e aí fica aquela... Isso mesmo. Creio que seja por isso. Então, além disso tudo, né, de você ter entrada única, a gente tem um dispositivo também na lei estadual, que também está previsto no plano diretor, que o município só pode reduzir a cota se o local onde será feito o empreendimento ele contar com tratamento de esgoto. Porque lá em Ribeirão Pires, em outros municípios de mananciais também, não há tratamento de esgoto para todo o território. E mesmo nas áreas consolidadas, elas não têm tratamento na totalidade do território nas áreas consolidadas. A Sabesp, ela coleta o esgoto, mas ela trata parcialmente. Então, para esses casos de condomínios novos que são implantados no município, a gente pede uma anuência da Sabesp informando se o local que será, que está previsto um condomínio, se o local é provido de tratamento de esgoto. É para não ter conflito com a legislação, aquela questão do aumento da carga poluidora, no custo da água, para atender isso também. E o grau de elaboração da lei de uso e ocupação? O grau de elaboração. A gente fez a conferência no ano passado, no final do ano passado, com a professora Luciana, foi muito bem recebida pelo município. A legislação está em processo ainda de revisão pela equipe técnica da prefeitura. Ela já passou previamente no Conselho de Habitação, acho que no Meio Ambiente também, mas ela ainda não foi discutida com a população, né? Ainda está no caráter interno da municipalidade ainda. Então, próximo passo é incorporar a lei, de fato, e aí realizar as audiências públicas com a população, para que a população tome ciência e também se manifeste a favor, né, com contribuições, quando achar necessário. E essa lei ela se faz necessária fazer a revisão porque o que acontece? Todo o território do município hoje ele é tido como uma área de uso misto. Então isso causa muito conflito no sentido, por exemplo, de hoje, se eu quiser implantar um hospital do lado de uma vila de casas, a não ser pelo parâmetro de incomodidade que está previsto no plano diretor, se eu atender aquele parâmetro de incomodidade, eu posso implantar. Ou implantar uma indústria do lado de uma área residencial. É loucura isso que eu estou falando, mas assim, nada impede. Na lei nada impede. Então, se o cidadão chegar lá e falar, eu quero colocar minha indústria nesse terreno, nesse lote. Prefeitura, tem alguma coisa que me restringe? Eu estou cumprindo todos os parâmetros de incomodidade, posso implantar? Hoje poderia. Então, essa lei de 95, que precisa ser revista, de uso e ocupação, ela definiria alguns parâmetros de ocupação, não de proibir alguns usos, mas de restringir, né, usos mais impactantes, na medida do possível dentro do manancial, né? E também regulamentar, por exemplo, o uso, que foi muito falado, tanto na conferência quanto nas reuniões de conselho, foi o uso, por exemplo, de indústria limpa, ou, por exemplo, a pessoa tem uma oficina de costura dentro de casa, né, de você poder regulamentar isso, de poder permitir, ou uma oficina mecânica, enfim.
né? Então são mais esse tipo de uso, né? Que a lei precisa definir, porque só o plano diretor e a lei de uso e ocupação da forma como ela está hoje, ela não funciona nesse sentido. Não tem os padrões de Não tem os comodidade. padrões. Ela tem, mas precisa ser mais afinada. E aí a gente até comentou no período da manhã o papel do EIV nesse sentido também, né? Tem uma lei do EIV também que está em processo de elaboração, ela também já está sendo discutida nos conselhos e ainda precisa ser passada para a população, mas ela já está em processo. A lei do EIV, a lei de regularização fundiária também está em processo. Está lá, né? Que grau que ela está, só por curiosidade? Olha, ela foi aberto o processo, ela chegou aí para conselho, mas ela parou no jurídico, mas acho que ela está no departamento jurídico. Entendeu? Não chegou aí para audiência pública também, não sei nem se vai nesse sentido, se para aprovar como decreto, eu não sei, mas está lá, tá no jurídico. Um decreto eu acho que não dá, né? Vai ter que ser por dentro. Dá adequado. Mas sim. Enfim. Então, só porque aí a gente já termina, agradeço a professora Simone pelos esclarecimentos. Uma boa noite para todos. A gente termina.